chamam a mãe pelo nome e dizem: tu não és a minha mãe, porque a minha mãe ficou lá em tal lugar, em tal planeta. E aí eles começam a contar, e as mães acham que o filho está ficando psicótico, e não é, né? Claro que a gente tem que, obviamente que a gente tem que se cercar de orientação para fazer as diferenças e tal, né? Mas de um modo geral, pelo que eu tenho visto, não é loucura não, eles têm, né, essas memórias. E até eu dou uma dica para vocês: procurem na internet Suzanne O'Donnell. Se vocês quiserem, me peçam pelo vídeo da Suzanne, tá? Quem tiver interesse, me escrevam que eu mando direto o link para vocês. É uma mulher que fala em espanhol, tá? E ela é tremenda. Ela dá informações sobre essas crianças de agora e depoimentos assim fantásticos, tá? Eu passo para vocês. Eu tenho muita coisa que eu posso mandar para vocês. Bom, continuando aqui, maturidade elevada, eles são líderes natos, sem forçar barras, as outras crianças seguem eles, tudo que eles propõem, elas aceitam, admiram, querem fazer. Então eles têm essa liderança nata que precisa ser estimulada, incentivada e respeitada de forma construtiva e saudável, para que não se transforme numa liderança negativa, porque senão também vai ser problemático, porque quando eles se viram pro negativo, sai da frente, né? Eles botam para quebrar. 5 sentidos altamente desenvolvidos, como a Noemi também já falou, muitas vezes eles escutam coisas a quilômetros de distância, né? Escutam e sentem o que as pessoas estão sentindo, captam, né? Tem visão de raio-x, como super-heróis, por isso que eles se identificam tanto atualmente como super-heróis, o X-Men, o Homem-Aranha, o Ben 10. Até é interessante, às vezes a gente tem um papo com eles assim sobre isso, porque eles se identificam com alguns poderes que eles já tiveram em outras vidas, ou lá onde eles estavam antes de nascer. Então a gente também precisa ajudá-los, às vezes até dar alguma orientação nesse sentido, para eles se situarem aqui, que esses poderes também, né, aqui na Terra é um pouquinho diferente, de repente eles podem se machucar, então precisam de orientação. Espiritualidade mais desenvolvida, eles realmente vêm com a espiritualidade mais desenvolvida e até... Quem diz uma coisa interessante é o Matias, né? Matias de Stefano, que eles não precisam tanto de nós para ensinar a espiritualidade, porque nisso eles vêm praticamente prontos. O que eles precisam de nós é de ajuda sobre como estar na Terra, como viver aqui na Terra, com essas condições desse planeta, tá? São muito carinhosos, são hipersensíveis, mas super, super sensíveis. Agora mesmo atendi um caso de uma mãe que veio me contando do seu filho, ela está muito preocupada, porque ele tem demonstrado uma sensibilidade tão grande que ela acha até que ele está doente, né? Então a preocupação, assim, ele vê um filme, ele chora, ele vê uma cena triste, ele chora, ele vê pessoas sofrendo, ele chora, e chora, mas chora assim de soluçar. E às vezes ele senta numa cadeira, no sofá, e fica deitadinho assim, quieto, e aí numa tristeza que a mãe chega e fica desesperada: o que tu tem? E aí ele diz: eu estou muito cansado, mas já vai passar, mamãe, porque ele não quer preocupá-la, né? Então ele diz: já vai passar. Então, o que é isso? Ela me contou mais sobre a história desse menino e bate com a de muitos outros. Essa hipersensibilidade, como a Noemi explicou, eles sentem os sentimentos do mundo, das pessoas. Eles sentem tudo numa intensidade muito maior. Eles se comunicam com seres de outras dimensões, seres extrafísicos, e às vezes até são incomodados e importunados por esses seres. E eles não sabem o que fazer com isso. Então eles precisam ser ajudados também nesse sentido. Tá? Essa história do super-herói é muito engraçada. Eu tenho um primo, hoje ele está com 25 anos, mas quando ele tinha 3, o sonho dele era voar pela janela. E a mãe, desesperada, pegou uma sombrinha, amarrou uma mão papaya na ponta, moravam no 10º andar. E aí ela levou ele até o peitoril da janela e falou: se tu te atirares pela janela, vai te acontecer isso, ó. E jogou, e uma mão se espatifou, e ele ficou olhando, aí olhou pra ela assim com uma cara e falou: mas e aí, isso é uma mão papaya, e eu não sou uma mão papaya, eu sou o super-homem.
Tu não tá te dando conta que uma mão é uma mão e eu sou, quer dizer, de tão forte que é isso. Tem um menino que tá agora com 3 aninhos, recém-feitos, a historinha dele tá no livro também. Volta e meia eu encontro, é filho do amigo do José Sayão da Sintegética. Ele é uma graça. E então ele se chama de Homem-Aranha, ele diz o nome, eu sou Mateus Homem-Aranha Sayão. Eu não sou Mateus. Se alguém chama ele só de Mateus, não! Eu sou Mateus Homem-Aranha Sayão. Então, se não botar o Homem-Aranha, ele não aceita, né? Fanático pelo Homem-Aranha. Pode